A LERJ Entrevista recebe o deputado Domingos Brazão. Deputado, vamos conversar um pouco sobre essa parte também de tecnologia que hoje a Petrobras tem e que muitos brasileiros não conseguem usufruir dessa tecnologia. São membros, muitas vezes, marginalizados da própria Petrobras, porque se contrata mão de obra estrangeira. Eu sei que, por exemplo, em Macaé, se encontra estrangeiros e mais estrangeiros trabalhando em empresas terceirizadas que trabalham junto à Petrobras, enquanto que o brasileiro que trabalha na Petrobras muitas vezes está lá na favela porque perdeu o emprego. Por que isso? Olha, na verdade, o que a gente entende que deva acontecer, vou dar o exemplo da cidade de Itaboraí. Itaboraí nos leva a crer que nos próximos 5, 7, 8 anos, enfim, Itaboraí deva duplicar a sua população em função da refinaria que está sendo construída. O que nós precisamos? Nós precisamos criar escolas técnicas para preparar essa mão de obra. É que não adianta, deputado, o camarada, trabalhar na Petrobras e trabalhar na limpeza. Tem que trabalhar na tecnologia. Com todo esse respeito que tem aos serviços de limpeza, aos serviços gerais, alguém tem que fazer, mas nós não podemos ser condenados a só prestar esse tipo de serviço. Nós temos que criar oportunidades iguais. E é claro que sempre teremos pessoas com futuros e destinos diferentes, mas você tem que criar um ambiente propício àquele que está interessado em aprender e em evoluir. Então, eu acho que o Estado tem um papel fundamental para fazer essa parceria com as prefeituras e com o governo federal, de estar dando essa oportunidade, qualificar a mão de obra para que o brasileiro possa também ocupar os chamados cargos de chefia ou de destaque, para melhor entendimento, porque é uma realidade, a energia move o mundo e a gente precisa qualificar a mão de obra para esse tipo de energia de petróleo e gás que nós estamos cada vez mais em ascensão, graças a Deus. Tem salários de pessoal técnico que trabalha nas plataformas de $10 mil. E quanto que o brasileiro vive à mercê de um desemprego na região, porque inclusive as favelas estão crescendo em Macaé. Isso é um fator que ocorre nas cidades que geralmente são, de uma hora para outra, dão esse pulo no desenvolvimento. Porque muitas pessoas vão em busca do emprego não qualificado, são marginalizadas, então ficam prestando serviços com salário muito baixo, que não dá para manter com dignidade a sua família, acabam indo para a favelização, invadindo. Outros, devido ao grande número que migram de uma hora para outra para essas cidades, também não têm capacidade de absorver. Isso gera a criação de uma violência urbana muito grande, a distorção social. Então essa também é uma preocupação. Em função disso é que o constitucionalista, quando da Constituição, ele garantiu que os royalties e a participação especial fiquem com o Estado produtor, porque o petróleo é um bem finito e uma hora isso vai começar a se esgotar. Então você já tem que ter usado esses recursos para abrir outras frentes, para abrir frente para o turismo, para o comércio, para as empresas, para as indústrias. Então, em função disso, é que existe essas participações, essas que eu me referi, que o governador, acertadamente, no nosso modo de entender, se colocou à frente para defender o Estado do Rio de Janeiro, nas camadas do pré-sal. Porque senão você condena essas cidades depois a virarem cidades fantasmas. Porque algumas cidades, inclusive dos Estados Unidos, já ocorreram isso. Cidades que foram grandes produtoras de petróleo, que viram de uma hora para outra uma explosão. E depois, quando acabou o petróleo, essas cidades simplesmente faliram, viraram esqueletos. Então essa também é uma preocupação. Então o petróleo traz riqueza? Traz. Mas se tivermos responsabilidade na extração e nos estivermos preparados para o segundo momento. Essa tão propalada
exploração do pré-sal, camada pré-sal, vai gerar riquezas para o Rio de Janeiro? Esse Rio de Janeiro que o senhor representa? Olha, certamente vai gerar riqueza para o Rio de Janeiro. Mas nós estamos falando de 2015 a 2020. Né? Nós temos que se preparar para isso. E temos que defender os direitos adquiridos, constitucionalmente adquiridos, que é a participação especial e os royalties. Mas também nós temos que pensar no mundo de hoje. E hoje nós estamos queimando riquezas que vão certamente, estão causando grandes impactos negativos nas finanças do Estado, que é a história dessa queima do gás. Nós perdemos hoje 200 milhões só com ICMS. Imagine esse gás vendido, a ciranda financeira, isso rodando, quantos milhões de reais? Eu calculo que nós vamos perder, né, nos próximos 30 anos, 120 bilhões de reais só com essas queimas, fora todo o prejuízo que nós vamos causar ao meio ambiente se a Petrobras não mudar radicalmente a sua postura. Deputado, nós estamos chegando ao final do nosso programa. O senhor é um deputado estadual, representante do Estado do Rio de Janeiro, na LERJ. O que o senhor pode fazer, o que a sua comissão pode fazer de imediato para reverter esse quadro? Olha, nós estamos atuando muito forte nessa área. Eu acredito que a gente já fizemos algumas coisas. Fizemos aqui algumas audiências, né, uma, inclusive, presidida pelo presidente da Casa, o deputado Jorge Pisciani, que tem se colocado sempre também em defesa do povo do Estado do Rio de Janeiro, em especial dos taxistas e daqueles que mais precisam. Isso é um tema que o presidente pauta e sempre, né? E foi quando houve aquele apagão e o presidente interviu. Nós apresentamos, inclusive, um projeto criando, né, aqui regras e definindo prioridades na distribuição do gás, o que fez a Petrobras recuar e ainda fez esse desconto aí desses 20% mais ou menos que eu disse no bloco anterior, foi em relação a essa intervenção. Vamos continuar trabalhando, queremos convocar agora novamente a diretora de gás aqui, a Graça Foster, já trouxemos aqui o presidente da Petrobras, enfim, e acreditamos no bom senso, acreditamos que nós vamos conseguir conscientizá-los da importância do gás natural para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, por tudo aquilo que já foi dito, por ser, em especial, uma energia limpa, né, nossa, e que altamente usada pelas camadas mais pobres da sociedade. A crise mundial, finalizando, deputado, logicamente trouxe impacto para toda a economia, e em particular para a Petrobras. Os preços das ações da Petrobras caíram no mercado. Mas o senhor acredita que a médio prazo isso possa se reverter, tendo em vista que a Petrobras ainda é uma das maiores empresas do mundo na área petrolífera? Não, certamente a Petrobras vai continuar sendo uma grande empresa, tem tecnologias que no mundo ninguém tem, em especial a exploração em águas profundas. A crise afetou o mundo inteiro, no Brasil, para nossa felicidade, teve impacto, mas foi menores. Em relação especificamente ao tema, o fato de ter chovido muito nos meses anteriores permitiu que os reservatórios estivessem cheios e com a crise isso acabou sobrando energia, que não é uma má notícia, se nós pudermos baratear e usar, enfim, essa energia. Eu acho também que as ações da Petrobras caíram também em função da intervenção do governo em tentar criar uma nova estatal. Eu acho que primeiro a gente tinha que discutir de que maneira vamos explorar essa, né, para depois a gente discutir de que forma vamos distribuir, porque isso nós ainda não temos o que distribuir. Eu acho que se antecipou o governo pecou, né, inclusive o nome, né, da companhia, né, Petrosal, já tinha até um registro privado. Esse nome não pode nem ser usado, que é outro fruto, né, enfim, que eu acho que foi um grande erro do governo nesse sentido, do governo federal. Isso levou também a cair algumas ações, como agora o governo tem se manifestado aí, dando pitada aí na administração da Vale. A Vale saiu de 10 mil funcionários para 60 mil funcionários.
Vale saiu de 8 bilhões para 125 bilhões. Querem dizer que a Vale está no caminho errado? A Vale hoje é a maior geradora de emprego do país. A Vale hoje já está em várias áreas, né? Desde insumos agrícolas, a administração de ferrovias, né? E propriamente dito também na extração de minério. Então eu acho que num país como o nosso, capitalista, mas com uma economia aberta, eu acho que o governo tem que se meter menos na vida privada, atrapalhar menos. Muito obrigado, deputado, pela sua presença aqui no Alerj Entrevista. E se você quiser rever a entrevista com o deputado Domingos Brazão, basta acessar o site da TV Alerj, que é www.tvalerj.tv. Muito obrigado, até a próxima.